finalizar aqui esse rancho, o ódio do pastor Rodrigo Mocelin contra a imagem de Nossa Senhora. Se isso não é idolatria, o que é? Culto à imagem. É simples. Você não precisa ir muito além não, cara, para se entender o que é um ídolo e que é uma imagem via sacra. Um ídolo é que toma o lugar de Deus. A imagem via sacra, o ícone, te leva a Deus. Como, por exemplo, Números 28, 9. O povo estava ali murmurando, Deus manda Moisés fazer uma serpente, e o povo olhava para a serpente e o povo era curado. E o templo do rei Salomão é repleto de imagem. Então, não tem ir muito além, cara. É simples, cara. Josué adorava o Senhor através da imagem, da Arca da Aliança. Nossa Senhora, ela é a nova Arca da Aliança. Tá, adoram sim, mas ainda que dizem, nós não adoramos a imagem, mas sim, aquilo ali tem algo a ver com a representação, que é a própria Maria. Tá, mesmo assim, vocês atribuem ao que aquela imagem representa atributos que pertencem somente a Deus. Isso é idolatria. Não. Pastor, Cristo, ele mostra a moeda ali. A César o que é de César. A imagem ali é César. A imagem é o que é? A imagem de Nossa Senhora, ela é uma imagem de um Deus? Ela atribui você adorar a imagem? Não. A imagem, via sacra, a imagem de Nossa Senhora, ela contribui e atribui você adorar a Deus. Através do ornamento, não um ídolo, uma divindade, não. Simples entender isso. Não queira generalizar também, cara. Se você não acredita, como coloquei no vídeo aí, você não tem obrigação, cara. No livro Inovações do Romanismo, na página 98, nós vemos uma citação importantíssima aqui também, para mostrar que a questão do culto às imagens é uma questão totalmente nova. Né? Até o tempo de São Jerônimo, aqueles que professavam a verdadeira religião não consentiam imagens nas igrejas, nem pintadas nem esculpidas, nem mesmo ainda a pintura de Cristo. Olha que coisa, isso aqui é Erasmo que disse isso. Você vai notar isso. Gente, pense bem, o templo é um grande exemplo de padrão de culto. Não tinha isso lá. Arca da Aliança, vou falar disso em outro vídeo. Estava no Santo dos Santos, que ninguém via. Não tinha como prestar culto, então eles não viam. Ficava no santo. O sacerdote que via, e o templo era cheio de imagem e escultura. Claro que as pessoas não vão ter acesso ao santo ali, é para quem é consagrado. Cabe só o sacerdote, e ano ali, entrar no debido, no santo do santo. E o templo era o que, meu querido pastor? Desde o piso até o teto tinha réplica de imagem. É simples, cara. E lá no século III, foi contado ali um aprisco, aqui ó, imagem de Nossa Senhora, amamentando Cristo e Balaão apontando a estrela. Lá no Catatumba de Priscila, ó, no século III. Olha só. Então, você pega em Ezequiel, já destrói todo esse argumento do pastor. Você pegar em 2 Crônica 8, do 7 ao 14, você vê onde era abrigado o Santo do Santo. E o templo do rei Salomão, 1 Reis 6,35, tinha duas figuras humanas. Desde o piso até o teto tinha representações de querubins. Claro que o povo não ia ter acesso ao Santo do Santo. Só entraria ali o sacerdote em santidade. Se o sacerdote tivesse pecado, morreria ali, cara. E ele entrava com a corda no pé ainda. Se tivesse pecado, era fulminado com a glória de Deus. Então não queira colocar coisa que não tem. Que ninguém via. Não tinha como prestar culto, então eles não viam. Ficava no Santo dos Santos, ninguém entrava lá. Então é uma inovação. Então quando a gente vê isso aqui, não é o que acontece no mundo pagão? Não é? Claro que é. Então isso aqui é sim uma inovação. Concílio de Elvira, Cânon 36,
disse o seguinte, que nenhum cristão tem imagens em sua casa. Se alguém for encontrado com uma imagem, ele será excomungado. Concílio de Constantinopla também foi proibido o uso de imagens. Só isso é permitido lá no Concílio de... Imagem de quê? Representação quê? Um Deus. Imagem via sacra ali, você já vê a primeira imagem ali no século III. Como você me explica isso, pastor? Quem pintou essa imagem? Nada menos, nada mais do que o Evangelho de São Lucas. E tem uma imagem de Cristo como bom pastor aos ombros lá no ano 150. Como você me prova isso? Interessante, né? Os apóstolos, então, eles são todos pagãos. São todos idólatras. Só isso é permitido lá no Concílio de Nicéia 787. Ou seja, é uma inovação, não existia. Não existia. Por isso que a gente fala assim, as pessoas falam, os católicos, a Bíblia, vocês devem a Bíblia a nós. Não, a Igreja Católica não existia. Não. Porque não existia Papa. Tanto é que o próprio concílio, os primeiros concílios, não foram convocados pelo bispo de Roma para mostrar que ele não era a autoridade suprema. Então não existia infalibilidade papal, que é recente. E mais um monte de outras doutrinas heréticas. São recentes, não existia lá atrás. Sempre existiu. Me prova na Bíblia. Eu provo na Bíblia. O primeiro concílio ali, em Atos Apóstolos 15, 7, do 1 ao 12, Pedro coloca a casa em ordem. Ah, mas não existia papado, não existia os concílios. Não, irmão, você já ultrapassou a heresia. Ah, não existia igreja. Qual foi a primeira igreja lá? No primeiro século? Desce o Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Primeiro a pregar é o pastor. E foi dado o pastoreio a Pedro. Então, tinham autoridade. Tiago, ele era bispo de Jerusalém. Estava sob a jurisdição do bispo universal. Tanto que Tiago, nem Paulo, nem Barnabé, ninguém colocou a casa em ordem. Só Pedro. Simples. Como não havia igreja, cara? As apóstolos 2:42 perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Então, já tem uma doutrina. Já tem um pastoreio. Já está sendo uma igreja edificada. E essa igreja que foi edificada, ora junto a quem mais você odeia. Maria. Agora ultrapassou, cara. As heréticas são recentes, não existia lá atrás. Sempre existiu o pecado. Assim como existia, por exemplo, em Israel, lá na própria igreja primitiva, a gente lê na Bíblia o povo fazendo besteira. Agora, a gente vê isso também, alguns movimentos, exceções. Mas você vê, de maneira oficial, essas heresias vão sendo estabelecidas bem depois. Bem depois. Por quê? Porque não existia. Mas isso aqui não é, a gente olha para isso aqui e a gente vê, é igualzinho um culto pagão. É idolatria, tem uma imagem, atribuem a imagem ao que ela representa poderes divinos, atributos que pertencem apenas a Deus, uma honra que pertence apenas a Deus, tudo que eu tenho vem dela, tudo que eu devo a ela, isso pertence apenas a Deus. O culto que nós devemos a Deus é culto de adoração. Você vai fazer um culto de honra a Deus? Honra é a seu servo. As nuvens de testemunha. Hebreus 12:1. E as almas do justo chegaram à perfeição. Hebreus 12, 23, 24. E, para finalizar, nós temos um pastor sim. Ó. A Bíblia diz que tem um pastor. Você pega João do 21, 15 a 17. Cristo fala duas vezes, Pedro, apacenta meus cordeiros. E pela última vez, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Em Atos dos Apóstolos 15, ali você vê o primeiro concílio. Tanto que a Bíblia Católica, o concílio apostólico em Jerusalém. Quem era o bispo de Jerusalém? A autoridade máxima ali de Jerusalém? Tiago. Tiago está sob o pastoreio de quem? Da Quefas. A profecia foi dada a Tiago? Não, a Pedro, de pastorear. E tanto as apóstolos 7, ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se, ele disse, irmãos, vós sabem que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos vissem a palavra do evangelho e crescem. Tiago falando aqui, 13. Depois de terminar, Tiago tomou a palavra, irmãos, ouvi, disse-lhe. Simão narrou como Deus começou a olhar para a nação pagã, para tirar dela um povo que trouxesse o seu nome. Claro que você vai ler isso aqui, você vai totalmente amputar esse texto. Você, agora que eu vi que você não acredita em nada. E você não acredita na Bíblia. A Bíblia vem do magistério, cara. A Bíblia não foi compilada, organizada para vocês fazerem esse lixo, esse esgoto.
prostituição. Não, tá tudo na Bíblia. Você não mostrou um versículo bíblico na Bíblia. Ah, o católico faz de acordo com o culto pagão. Não mostrou documento, não mostrou nada. Porque você não tem como mostrar nada. Você só vai cuspir esgoto, heresia, difamações, adulterações, loucura, mas não vai provar nada. Porque você se apartou da igreja. Infelizmente, cara, pessoas que estão seguindo você, cara, está colocando a sua fé em dúvida. A sua salvação em dúvida. Que você não acredita em nada. Agora que eu vi que você acredita só no seu pensamento. Na sua cabecinha. Não, magistério não. Papa não. Imagem não. Vocês são idólatras. Eu sou a verdade. Eu sei mais que o magistério. Efésios 3:10, vem a fidelidade, sabedoria será conhecido pela igreja. Por que pela igreja? Porque a igreja tem a chave de ligar e desligar. Vocês não têm esse ofício, esse pastoreio de ligar e desligar. Simples. São fundamento de homens. E a Bíblia proíbe esse fundamento. Salve Maria. Sou o servo missionário Roberto. Agora que eu vi, cara. Não provou nada como Rodrigo Mocelin, como Lucas Banzoli, como Rodrigo Silva, como Cila Malafaia, como essas porrada de hereges protestantes que auto-interpretam a Bíblia ao seu favor. Salve Maria, sou missionário, seu Roberto.